sigam as leis, que não sejam criminosos. Acabou. Que não tenham resorts em nome de laranjas com um cassino ilegal dentro. Ou que não usem um escritório de fachada da própria esposa para fechar um contrato de lobby de 130 milhões de reais. Só isso. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Desmoralização Suprema. Uma coluna de um jurista com viés de esquerda na Folha, tocando no ponto. Fachin, com seu código de ética, tá de brincadeira. O Supremo como um todo vem sendo desmoralizado. Hoje em dia ninguém mais sério leva a sério o STF. E felizmente muita gente está perdendo medo de dizê-lo. Justo quando a Michelle estaria numa operação deixa disso, porque ela quer convencer os ministros pelo lado humanitário de que o Bolsonaro tem que voltar para casa. Mas porra, tem turma até da Globo subindo o tom e descendo o sarrafo nesses caras. Malu Gaspar que o diga, vou mostrar já já. Aliás, vamos mostrar então. Eis que o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes finalmente falaram sobre a ideia de criar um código de ética para os ministros do Supremo, que ganhou corpo justamente por causa dos rolos deles com o Banco Master. Os dois aproveitaram um julgamento sobre a proibição a manifestações políticas dos juízes para reclamar. O Xandão diz que está havendo uma demonização das palestras. Ao que o Toffoli engatou uma explicação de que os juízes podem sim receber por palestras e ser acionistas de empresas, só não podem ser dirigentes. E ainda mandou essa. É acionista de um banco, então não vai poder julgar ninguém do sistema financeiro? Ao final, o Alexandre de Moraes acusou de ignorância e má fé quem diz que o STF autorizou os juízes a julgar casos em que os parentes são advogados. Bom, gente, má fé foi o que não faltou nesse episódio. Vamos por partes. Ninguém falou que os ministros do STF não podem fazer palestras. O que se quer é que eles sejam transparentes e digam para a sociedade quem está pagando e quanto está pagando. E não só pelas palestras, mas também pelos hotéis de luxo, pelos jatinhos e todas essas despesas que a gente sabe que são os empresários que bancam. Também ninguém está dizendo que o ministro não pode ser sócio de empresa. E eles sabem disso. Mas quando a família de um ministro vende um negócio por milhões de reais para o grupo de um banqueiro, como aconteceu com a família do Toffoli, não dá para ele querer relatar e ainda julgar um processo desse mesmo banqueiro. E não precisa de lei para isso, né? Basta bom senso. E para completar, o que se diz sempre é que os ministros do Supremo se autoliberaram para julgar os processos dos escritórios dos seus parentes e não dos próprios parentes. Tem uma diferença aí, claro. Mas vamos combinar? Até isso é uma vergonha. Do que interessa mesmo, nenhum deles falou. Nem o Moraes respondeu por que a sua mulher tinha um contrato de 130 milhões de reais com o Banco Master, que tipo de serviço ela prestou e por que ele foi procurar o presidente do Banco Central para pressionar para uma solução para os problemas do banco. E nem o Toffoli se explicou sobre o fato de ter viajado para Lima no jato de um empresário junto com o advogado de um dos presos na operação da PF sobre o Master no mesmo dia que ele assumiu o processo e ainda decretou sigilo, ou sobre os milhões que os parentes do Valcaro injetaram no resort dos seus irmãos. A intenção dos dois foi dizer na cara da sociedade e do presidente do Supremo, Edson Fachin, que enquanto eles estiverem ali, esse negócio de código de ética não vai rolar. Toffoli e Alexandre de Moraes continuam achando que estão acima do bem e do mal, enquanto a PF e o jornalismo continuam investigando até onde os tentáculos do caso Master conseguiram contaminar judiciário, governo e Congresso. E também quem são os responsáveis pela maior fraude da história do sistema financeiro brasileiro. E se você quer ficar sabendo de tudo, fica ligado no meu blog, no site do Globo e nos nossos vídeos. Explicações de quem sai pela tangente. É sonso, cínico, hipócrita, mente descaradamente, como fez o Alexandre de Moraes e o Toffoli, fizeram o Alexandre de Moraes e Toffoli naquela fala deles. Eu vou mostrar um trecho aqui, né? Que, enfim, a mim pareceu que eles estavam, claro, agindo em interesse próprio, mas quase defendendo
Olha, chega de usar a laranja, né, intermediário. Deixa logo a gente ser dono de resort e de escritório que negocia contrato de 130 milhões de reais sem trabalhar, porque é isso mesmo, nós mandamos nessa bagunça. Essa bagaça aqui tem dono. Bom, eu vi alguém comentando no chat ali, o Alessandro Vieira, um senador com viés progressista, de esquerda. Mas, de novo, eu tiro meu chapéu. Ele vem denunciando, pedindo prisão de ministro do Supremo. Nesse sentido, tem meu respeito mais do que alguns que se dizem de direita e se calam. Esse fato tem uma relevância histórica marcante, não só porque é o maior escândalo financeiro da nossa história, mas também porque é aquele que demonstra a mais profunda ramificação nos poderes. Eu tenho respondido bastante, presidente Renan, colegas senadores e senadoras, do porquê de tentar fazer também a apuração desse fato na Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado. E a razão é muito simples, é porque a atuação do Banco Master é uma atuação típica de crime organizado. Não há dúvida com relação a isso, a Polícia Federal já afirmou isso, o Ministério Público Federal da mesma forma. E é preciso aí sim, presidente Renan, que nós tenhamos a coragem de avançar na análise, na apuração, na investigação dessa infiltração, inclusive no Poder Judiciário. Nós temos a notícia não desmentida de uma contratação específica da esposa do escritório de advocacia, da esposa do ministro Alexandre de Moraes, em um valor absolutamente incompatível com a prática desse setor, 130 milhões de reais pagos regularmente, segundo informações novamente não contestadas, com prioridade pelo Banco Master e aparentemente sem nenhuma contraprestação de serviço jurídico. Isso é gravíssimo. Nós temos em seguida a atuação e a interação do grupo controlador do Banco Master com familiares do ministro Dias Toffoli. Ministro Dias Toffoli que toma uma série de decisões também absolutamente atípicas no tocante ao caso Master. Então, o fato é que na República, o único espaço que tem legitimidade constitucional para fazer essa apuração é justamente o Senado. E é preciso que, pela primeira vez na nossa história, tenhamos a coragem e o senso histórico de responsabilidade de fazer essa apuração. E aí, repetindo aqui as palavras do presidente Renan, doa quem doer. Essa República já testemunhou o impedimento de presidentes da República, eleitos pelo povo. Já testemunhou investigações, condenações, prisões de integrantes de todos os cargos, de todos os escalões da República. E ministro de Suprema Corte não é super-herói. É gente. Gente erra. Gente eventualmente comete crime. E se crimes aconteceram, e se erros aconteceram, não há dúvida de que erros no mínimo aconteceram. Mas se confirmar mais adiante que crimes foram praticados, é indispensável a responsabilização. O Brasil só vai ser uma república de verdade quando todos forem iguais perante a lei. E chega de imaginar que todos os pecados do mundo estão deste lado da praça. Há pecados em todos os cantos da Praça dos Três Poderes. Obrigado, senhor presidente. Tem que reconhecer que ele vem fazendo um bom trabalho. O microfone estava mutado, né? Vamos ver o trecho, então, da fala do Alexandre de Moraes. Essa é a minha segunda observação que me parece importante, inclusive em virtude do momento. Parece, presidente, boa parte da imprensa, alguns críticos do Supremo Tribunal Federal, parecem ou por desconhecimento, ou por má interpretação, ou infelizmente muitos por absoluta má-fé, que não há vedações aos magistrados e que os magistrados não observam e não respeitam essas vedações. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar
palestras dadas por magistrados. Todas as carreiras podem ser sócio comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários outra atividade. O magistrado não, pode dar aula e pode dar palestras. Por falta do que criticar, daqui a pouco também a má-fé vai para quem dá aula nas universidades. Quase escorreu uma lágrima aqui, né? Deu peninha dos juízes que nós temos no país, principalmente na Suprema Corte. Bom, vamos lá, a quantidade de absurdo que foi dita aí por ele e pelo Toffoli, que interrompeu o colega para concordar e piorando a situação, né? Vamos lá. Alexandre de Moraes disse que esses ministros só podem dar palestras e aulas em universidades, os juízes, né? E que criticam por criticar. Em primeiro lugar, ele estava mandando um recado claro à turma do Fachin, que chegou a cancelar o almoço no dia seguinte, para falar do tal Código de Ética, que é uma brincadeira. Eu venho denunciando aqui desde o início. Código de conduta do STF não precisa de uma sabatina decente, que a gente nunca vê no Senado, e que os ministros de fato tenham reputação ilibada e notável saber jurídico e sigam a Constituição. Acabou. Sigam as leis. Que não sejam criminosos. Acabou. Que não tenham cassinos em nome de laranjas com... resorts em nome de laranjas com cassino ilegal dentro. Ou que não usem um escritório de fachada da própria esposa para fechar um contrato de lobby de 130 milhões de reais. Só isso. Não é pedir muito. É uma piada de mau gosto. Aí o Toffoli interferiu para dizer o seguinte: o Alexandre ainda disse sócio de um banco, por exemplo, você comprar ações de um banco, você é acionista do banco, não pode. Um exemplo muito adequado para o momento que estamos vivendo, em que é o Banco Master que está no olho do furacão, né? E eles parecem sócios do Banco Master, de fato. Aí vem o Toffoli dizer o seguinte: vários juízes são fazendeiros, por exemplo, vivem só de dividendos e tudo. E eu fiquei pensando, porra, vários juízes são fazendeiros? Eu não conheço nenhum. Vocês conhecem? Poderiam me apresentar? O Toffoli podia botar na lista. Juízes fazendeiros. Quando eu ouvi isso, eu lembrei de um, que eu sei que é um ministro supremo fazendeiro. Era um recado para ele? Do tipo, você tá muito calado, você sempre saiu em nossa defesa. Não vem nessa agora do Banco Master manter distanciamento não, que a gente não vai deixar. Vem pra cá, pra junto dos encalacrados, dos sócios. Porque, afinal de contas, Gilmar Mendes é fazendeiro conhecido em Mato Grosso. Eu acho que foi recado claro. Aí o Alexandre de Moraes fala que o juiz não pode ser parcial, do ponto de vista partidário. E dá como exemplo, sem citar o nome, o caso que todo mundo identificou da Ludmila Lins Grilo. Fala, não ia na comarca, no tribunal, mas fazia campanha e tudo. Primeiro que a Ludmila Lins Grilo nunca foi e não é uma bolsonarista. Se tem dúvida, pergunta para a turma bolsonarista. Ela é independente. Segundo que ela não deixou de ir. Teve uma questão de ameaça, ela já explicou isso várias vezes, e ela fazia o trabalho dela remoto. Mas mesmo assim ela sofreu aposentadoria compulsória e depois perdeu a aposentadoria porque foi congelada pelo Alexandre de Moraes. Perseguição. Agora, é verdade, né? Juiz não pode ser partidário. Imagina só, Alexandre de Moraes, um juiz que gritasse num convescote de bolsonaristas: nós derrotamos o lulismo. Porra, seria grave, né? Ainda mais se esse cara fosse o responsável pelo processo eleitoral. Imagina um outro juiz cuja senha de acesso ao computador do trabalho fosse Bolso 22. Seria um escândalo, né? Ainda mais
em se tratando do mesmo juiz que ligou fazendo ameaças para uma pessoa e mais recentemente foi pego roubando champanhe em mercado. É tudo o mesmo cara. Só que a senha não era Bolso 22, era Lul 22. Só vê o que quer, né? Não enxerga o partidarismo do sistema em relação à proteção dos marginais do PT e demonização da direita conservadora. E por fim, fala que já é vedado um juiz atender a uma causa em que parente seu está numa das partes envolvidas. Bom, faltou ele dizer que ele não se considerou suspeito para ser juiz de uma causa em que ele mesmo é o réu, e ele citava ele em terceira pessoa, o Alexandre de Moraes, que nem o Pelé, o Edson Arantes. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.